Olá, sejam todos muito bem-vindos. Energiza Tarô trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos desvendar essa conexão, entre você e ele, entre você e ela. Você é a pessoa amada, você é a pessoa do seu interesse. Hoje nós temos duas opções de escolha. Na opção de número 1, nós temos aqui o gnomo fazendo yoga, se contorcendo, e vamos usar o oráculo Wild Shield e o baralho cigano Império das Águas. Na opção de número 2, temos aqui a capivara e vamos utilizar aqui o oráculo dos arquétipos e vamos também fazer o uso do baralho cigano de Saracali. Veja com qual energia você se conecta, qual você sente que chama mais a sua atenção quando você pensa na sua pessoa, na pessoa que você quer saber sobre esta conexão. Veja qual chama a sua atenção, da sua intuição, do seu coração. E se você precisar, pause o vídeo, tá bom? Se você precisar de mais tempo para se conectar. E vamos lá então. Opção de número 1, vamos ver a energia dessa relação, vamos desvendar o que tem na energia desta relação. Eu não considero cartas que caem antes de cortar, tá bom? Vamos lá, então. Ainda tem coisas obscuras nessa relação, né? E a gente já vê que tem possibilidades, oportunidades dessa relação vingar. Tem algumas idealizações, tem algumas situações que são muito preciosas nessa relação, mas que também em alguns outros momentos tem algumas situações que geram possivelmente alguma dúvida, se é idealização, se não é. Então, às vezes eu vejo uma energia perdida, uma energia pesada. Pode ser que às vezes você sente essa sensação aí dentro de você, né, consulente? Ou a pessoa pode se sentir assim em alguns momentos, caso você não se sinta. Mas vamos ver aqui. Vamos desvendar então com o baralho cigano. É uma relação que começou, recomeçou há um tempo curto, né? Então eu vejo momentos de muita positividade, momentos bons, comunicação clara, sincera, divertida em alguns momentos. Então eu vejo assim pontos extremamente positivos nessa relação que você já viu, que você já identificou. Você se sente muito bem, essa pessoa parece gostar muito de você, você se sente possivelmente ainda bastante amado ou amada em relação a essa pessoa, muitas vezes, com carinhos, com agrados, com presentes, com dedicação que essa pessoa faz para você, encontros que quer marcar, momentos a dois. Então eu vejo assim que você consegue sentir o interesse dessa pessoa, a dedicação dessa pessoa. Mas eu vejo que você tem enxergado, sim, alguns obstáculos, você está analisando, você está observando essa situação. E você vê que tem algumas situações dessa pessoa que você talvez considere como defeitos ou como espinhos da relação,
que te deixa bastante perdido em relação a concretizar de fato, a bater o martelo de ser a sua pessoa, de realmente deixar as coisas fluírem. Essa situação talvez tenha causado um tanto quanto aí de ansiedade. Eu vejo sentimento sim, tá? Vejo sentimento, vejo que você consegue ver esta possibilidade, mas eu vejo uma certa dificuldade de passar de fase, né? De realmente se arriscar. Tem algo que está segurando, tem algo que está prendendo você e talvez prendendo esta pessoa também, mas eu vejo essa energia muito mais voltada na sua energia, tá? Porque essa pessoa, eu não vejo muita dúvida nesta pessoa, tá? Eu não vejo muita dúvida na vontade de querer se conectar a você. Vejo que essa pessoa pensa em solidificar um pouco mais a relação, em tornar isso cada vez mais sólido. Vejo que essa pessoa tem alguns processos para melhorar, para mudar, pensa em trabalhar alguns pontos de prosperidade, tem algumas coisas para ajustar na vida dele ou dela, em relação à vida financeira, ou em relação a algumas questões de resolução de trabalho. Então eu vejo essa pessoa tomando providência sobre isso. Às vezes é uma pessoa um pouco preocupada ou preocupada com essas questões, né? Mas eu vejo que essa pessoa sempre tem a intenção de estar perto de você, de ir até você. Vejo um movimento muito claro dessa pessoa na tua direção, tá? E sempre querendo de alguma forma trazer algumas declarações, demonstrar a você o quanto gosta, o quanto deseja. Só que uma pessoa às vezes que tem dificuldade de sentir a tua reciprocidade pode se calar um pouco mais, ou pode às vezes fazer alguma fala um pouco agressiva, uma fala um pouco imprópria, que pode causar a você alguns desconfortos, mas é uma forma de defesa dessa pessoa, em alguns momentos que essa pessoa se sente um pouco invalidada, coisas nesse sentido, tá? Mas eu vejo aqui também que para esta pessoa há uma energia sim de ver futuro com você, tá? Eu vejo que você está tentando pelo bem entre você e essa pessoa, ou da tua família. Pode ser que alguém tenha família com essa pessoa, ou pode ser que você veja coisas muito positivas nessa pessoa também, e que por isso você vem trazendo um esforço e vem trazendo uma dedicação para tentar entender, para tentar desvendar, para tentar saber. Só que nisso vem algumas situações que geram uma certa angústia, né? E gera uma certa desconfiança da sua parte sobre alguns movimentos que essa pessoa tem, talvez de imaturidade para alguns, para outras pessoas pode ser também alguma sensação de em alguns momentos não sentir total confiança, não sentir assim, pode ser até para alguns que talvez não sinta total prosperidade no pensamento dessa pessoa, até na vida financeira dessa pessoa, pode ter essa energia de não sentir, de sentir que falta algo para você, é como se faltasse algo, para esta pessoa é como se não faltasse nada, né? Então existe essa incompatibilidade no sentido da certeza sobre vocês, né? Mas vamos ver um pouquinho mais, vamos desvendar um pouquinho mais o que vem aí nesta relação, o que será que vai acontecer, o que tende a se desenrolar. Veja aqui um aumento no nível da sua confiança em relação a essa pessoa. Você pode aumentar esse nível de confiança, pode melhorar alguns aspectos, tendo uma perspectiva mais positiva conforme essa pessoa traz algumas mudanças no próprio comportamento. Eu vejo que essa pessoa tem disponibilidade para tentar modificar alguns detalhes. Eu não vejo coisas muito grandes, mas eu vejo alguns detalhes que precisam ser modificados. Eu vejo que há sim momentos onde vocês podem passar por situações de bastante conversas intensas, momentos onde vocês vão talvez
falar um pouco mais sobre vocês de forma mais aberta, de forma mais expressiva. E eu vejo que de alguma forma essa pessoa vai tentar trazer uma entrega maior a você, vai tentar quebrar alguns padrões e você vai conseguir ver mais confiança, você vai conseguir trazer mais admiração sobre isso, tá? E vejo que para que essa relação possa trazer uma funcionalidade melhor, essa pessoa precisa ativar mais o campo mental, para trazer mais, vamos dizer assim, mais conversas mais maduras, conversas mais intensas para você, enquanto você precisa desbloquear algumas questões emocionais, trazendo mais emoção para essa relação, trazendo mais entrega afetiva. A sua limitação é a entrega afetiva e a limitação dessa pessoa é uma entrega mais mental, no sentido mais, vamos dizer assim, mais ponderado, num sentido mais maduro. Então, enquanto essa pessoa precisa trabalhar o amadurecimento, você precisa trabalhar a entrega afetiva. Mas aqui há uma energia de bastante assim, você passa uma energia de maior tentativa de controlar algumas situações, principalmente no seu seio familiar ou em questões relacionadas ao que tange ali a tua família, e isso traz a você possivelmente assim algumas exigências, enquanto essa pessoa traz uma energia de total fidelidade emocional a você, tá? Vejo que essa pessoa, você pode ser uma pessoa talvez um pouco mais ocupada, essa pessoa pode ter uma libido um pouco maior, uma energia talvez um pouco maior em alguns aspectos, mais de querer sair de casa, de querer socializar, de querer se movimentar, ou até pela questão libidinosa também, tá? E vejo que essa energia às vezes pode ficar um pouco escassa para você, e aqui é necessário que esta questão fique um pouco mais compatível, mas eu vejo essa pessoa, à medida que ela vai trazendo algumas preocupações mentais, e você admira mais esse campo mental dessa pessoa, automaticamente a tua emoção desbloqueia. Então essa pessoa vai ter que causar um pouco mais de admiração no campo mental para que as coisas possam fluir, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, então, no final das contas aqui dessa relação. Vamos ver. Eu não vejo de forma alguma essa pessoa mudando de ideias sobre querer estar com você, tá bom? Não há mudança de ideia nesse sentido. Essa pessoa vai colocar algumas questões, vai talvez colocar você na parede de ou quer ou não quer, né? Vai talvez trazer uma tentativa mais sólida. Para alguns, se for o início de um relacionamento, pode até vir um pedido, pode ter vontade de morar junto, de se casar. Para alguns pode ser, se for o início de um compromisso, pode ser também uma aliança de compromisso, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa tentando marcar um pouco mais de território. E essa pessoa, por mais que perceba, assim, essa pessoa percebe, tá? Que você tem dúvidas e etc. Essa pessoa sabe que de alguma forma você pode em algum momento escorrer pelos dedos dele ou dela, mas ainda assim essa pessoa vai buscar uma vitória porque vê coisas muito positivas em você, realmente vê você como uma pessoa extremamente especial para ele ou ela, tá? Então, há uma luta para esta pessoa, o martelo bate sim, tá? Eu vejo que de alguma forma você ainda vai passar momentos muito prazerosos ainda ao lado dessa pessoa, vai pensar em alguns momentos sim, finalizar algumas situações, eu vejo esse movimento nesse sentido. Talvez no momento em que essa pessoa se comprometer um pouco mais, você pode sim acabar tendo um movimento de querer fugir, tá bom? Eu vejo ainda uma fuga da tua parte, tá? Vejo você querendo fugir dessa situação e dessa relação, tá? Vejo que vocês podem sim passar por uma situação de um passeio ou de uma viagem que pode ser bastante determinante, onde você vai ver algumas situações que vão te fazer querer estar, em outros momentos vão te fazer querer de fato fugir, tá bom? Então há uma energia assim de, às vezes, essa pessoa ter alguns comportamentos que você considera um pouco folgados ou um pouco estranhos, um pouco, vamos dizer assim, parados demais, que às vezes te incomoda, porque eu vejo uma energia mais ativa, né? No sentido
voltada ao campo mental, tá? Ao campo mental, você muitas vezes pode ter algumas percepções que a pessoa não tem, tá? Então há sim vontade de soltar, ao mesmo tempo que vê possibilidades sim, mas eu não vejo vocês realmente finalizando uma relação. Eu vejo esta relação precisando de momentos de maturidade, das coisas realmente trazer um pouco mais de luz, de vocês deixarem a situação amadurecer um pouco mais, conseguir trabalhar caminhos, tá? Então aqui eu não vejo energia de término, eu vejo energia às vezes realmente dessa pessoa ter que se esforçar um pouquinho mais para te conquistar, ter que trabalhar pelo menos nos próximos momentos. Não há de fato uma energia de término sobre isso. Vamos ver sobre essa conexão, se há uma conexão de alma, qual é a conexão que existe aqui entre vocês, que de repente você não está vendo, essa pessoa que está idealizando demais. Vamos ver sobre o que a espiritualidade nos conta. Olha, a lição, há aprendizado, se você tem família com essa pessoa, há o intuito de construção de família assim com essa pessoa, tá? Há uma questão assim de uma conexão sim. Para muitos pode ser uma energia voltada à chama gêmea, tá? Então tem uma conexão bem forte, com certeza, tá? Existe uma conexão de aprendizado, de lição, as coisas tendem a demorar um pouco por ter essa energia de chama gêmea, que quer dizer que às vezes as coisas elas precisam trabalhar num processo de dor, de dificuldades, para depois as coisas se alinharem. Existe formação até de família aqui, formação de seios familiares, então há uma conexão aqui de alma sim, tá bom, consoante? Eu acho que você talvez tenha dúvidas sobre isso, então a espiritualidade vem confirmando aqui para você que pode ter intuitos bem positivos para que vocês ainda permaneçam nessa conexão por um tempo, tá bom? Mesmo que venha se romper um dia, mas por enquanto eu não vejo rompimento nessa energia, eu vejo muita resistência, vejo necessidade de alguns amadurecimentos, tá? De algumas conexões maiores, você precisa trabalhar melhor a sua entrega, esta pessoa precisa trabalhar um pouco melhor os pensamentos, a energia psíquica, né? Para poder ter entendimentos mais focais, mais maduros, tá? Mas com certeza que essa relação teria a possibilidade aí de vingar se for da vontade dos dois, tá bom? Espero que possa ter ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá então, para quem se conectou com a opção de número 2, vamos ver aqui algumas energias sobre esta relação, quais são as energias centrais. Que a espiritualidade tem para nos contar, para desvendar sobre esta relação entre você e a pessoa do seu interesse ou a pessoa amada. Relação que está em fase de transformação, muita inveja em volta dessa relação, muita gente olhando, né, e talvez colocando uma olhada ali sobre essa situação, momentos de aprendizado. Traz muita lição, traz muito olhar para si, traz um amadurecimento essa relação. Potencial gigante de mudança, tá bom? Caso precisem de mudança nessa relação. Vejo que você pediu por algo nesse sentido, essa relação vem muito como bênção, tá? A primeira carta que aparece aqui, as duas primeiras cartas que aparecem são cartas muito positivas no sentido de realmente ter nascido virado para a estrela, uma relação que nasce virada para as estrelas, uma relação que nasce baseada em um pedido, quer dizer, o templo, né? A carta do templo vem trazendo essa energia
de conexão espiritual, tá? Então aqui a gente já vem uma positividade e aqui trazendo um desvendar sobre você, quer dizer, sobre você e sobre a pessoa se olhando, vocês conseguindo se encontrar e se entender melhor através dessa relação, e uma energia muito grande de metamorfo, que seria a capacidade de se transformar, quer dizer, uma relação que transforma, você transforma a pessoa te transforma, tá? Por isso a conexão espiritual, porque quando tem conexão espiritual, há muita energia de capacidade de um transformar o outro, uma capacidade de mudança, tá? Então há sim, talvez até alguns aprendizados aí nessa relação que foram feitas ou que precisarão ser feitas aí caso esteja no início, tá? Vamos desvendar aqui esta relação. Essa pessoa gosta muito de você, tem muita conexão com você, vê coisas muito positivas. Vê você como uma pessoa muito próspera, vê você como uma pessoa de uma capacidade muito grande de fazer acontecer. Deseja um compromisso, tá? Então essa pessoa tem sim um comprometimento com você. Se vocês estão juntos já, essa pessoa tem a intenção de permanecer desta forma. Caso vocês não estejam nessa energia de conexão, não estejam juntos nesse sentido, essa pessoa tem a intenção de fazer esse movimento sim, tá? Então tem interesse do lado dessa pessoa, sem dúvida, mesmo que talvez vocês estejam em uma situação de briga, essa pessoa assim olha para você e vê total potencial para que vocês possam ficar juntos, mas também de alguma forma acredita que você precisa também fazer movimentos para demonstrar mais afeto, tá? Eu vejo que você está no momento de oscilação, pode ser que talvez esteja chateado ou chateada com algumas questões. Vejo alguns momentos de pensamento, em alguns momentos você talvez traz bastante comunicação com essa pessoa, conversa, tenta fazer essa pessoa entender algumas questões, né? Vejo também que você é uma pessoa bastante ocupada, tem bastante pessoas à sua volta, você vê potencial nessa pessoa sim, vê essa pessoa como alguém muito positivo sim, mas eu não vejo que também você chegou a essa conclusão ainda sobre se vamos voltar, se vamos reconectar ou se vamos ficar juntos, né? Então há essa questão, mas apesar disso eu vejo que você gosta muito de estar com essa pessoa, gosta de ter momentos com essa pessoa e tem sentimento, tá? E tem um sentimento muito forte da tua parte. Eu vejo que esta pessoa vê uma alegria, vê uma positividade, vê uma conexão muito boa com você, mas você também tem muito sentimento por essa pessoa, tá? Mas há sim mágoas, você tem mágoas ou tem dúvidas, tem dificuldades em relação a alguma questão emocional com essa pessoa e você de alguma forma em alguns momentos fica tentando explicar algo para essa pessoa, trazendo um entendimento maior, esperando ainda uma resposta. Parece que você está esperando uma mensagem dessa pessoa, essa pessoa se expressar melhor, ou um pedido de algo, um pedido de desculpas, ou uma explicação de que entendeu o teu lado. Pode ser também que de alguma forma você está esperando que essa pessoa, se está no início de uma relação, que essa pessoa seja mais expressiva sobre como essa pessoa é, você está em análise sobre isso, porque eu vejo você oscilando na tua energia entre desejo, não desejo, quero, não quero, tá? Essa pessoa é uma pessoa que traz bastante inteligência na energia dele ou dela, essa pessoa tem bastante bagagem intelectual, tem bastante conhecimentos, mesmo que você não saiba sobre isso, essa pessoa tem bastante vontade de aprender, tem bastante energia psíquica dentro dele ou dela, e essa pessoa sim, muitas vezes não expressa tudo o que percebe, o que sente de uma forma tão especial, porque muitas vezes essa pessoa pode ser um pouco impulsiva e pode trazer algumas falas impróprias, e isso pode trazer uma mudança da expressão do que essa pessoa realmente sente. É como se houvesse uma imaturidade na expressão dessa pessoa. Então essa pessoa ela fica às vezes tentando falar de uma forma mais intelectualizada sobre os sentimentos e acaba de alguma forma sendo um pouco agressivo ou agressiva com as palavras, trazendo uma sensação muito diferente do que essa pessoa realmente é. Essa pessoa às vezes passa uma impressão de ser uma pessoa que traz
alguns pensamentos muito ruins, mas muitas vezes é por dificuldade de expressar aquilo que realmente importa. Por isso que essa relação ela vem realmente para trazer também esse autoconhecimento, né? Para que a pessoa possa aprender a se expressar melhor. Aqui eu vejo você tendo uma energia de ainda ter que aprender a lidar com o jeito dessa pessoa. Você vê caminhos, olha, eu vejo assim, pode ser que muitos tenham se conectado com as duas opções, tá? Porque é difícil acontecer aqui neste canal, né? A gente costuma ter opções bem diferentes, mas aqui neste caso, pode ser que muitos estão nessa energia dual mesmo, tá? Então pode ter acontecido ali de você ter se conectado nas duas, tá bom? E se aconteceu, tá tudo bem, vai ser um complemento para você, tá bom? Mas aqui eu vejo também que há uma questão de você trazer uma energia de ter esse receio, essa dúvida e ficar ali entre vou realmente ir até essa pessoa, porque quando essa pessoa traz algumas visões muito positivas, você fala, nossa, legal, e se sente extremamente apaixonado naquele momento. Em outros momentos você vê algumas imaturidades e você parece querer sair correndo mesmo, né? Então isso faz com que de alguma forma você fique ali na dúvida e você vê muitas opções, ou pode ser uma pessoa muito paquerada e por isso muitas vezes acaba acreditando que pode ser uma relação que tende a se finalizar, mas apesar disso eu ainda vejo esperança de transformação, esperança de modificar este processo, tá? Vamos ver qual é o futuro dessa relação, o que tem para acontecer. Se essa pessoa está brigada ou brigada com você, se está distante de você, eu vejo que essa pessoa pode ir até você, pode se conectar, vocês terão momentos íntimos, terão momentos onde vocês vão se sentir bastante conectados, bastante amorosos um com o outro, tá? Vejo que de alguma forma você meio que espera que essa pessoa faça um movimento mais fluido, às vezes você fica tentando racionalizar esses momentos de prazer, tá? Fica tentando trazer muita razão, fica colocando muita ansiedade, muitas questões, mas eu vejo que de alguma forma há um sentimento sim, há uma conexão de alma aqui com certeza, tá bom? E há sim momentos onde vocês vão passar por extremos momentos ali de positividade, tá? Então há uma energia aqui bem próspera para essa relação, tá? Vamos ver aqui. Vai precisar de alguns limites, vai precisar de algumas conversas, né? Estabilização da relação tende a acontecer. Obstáculos logo depois do caixão, então vem finalizando obstáculos, vem resolvendo algumas situações. E as dúvidas se tornando um processo mais maduro, familiar, tá? Então existe uma questão sim de positividade, se você está em dúvida se vai ter retorno, há grandes chances de retorno. Você fala, Cátia, não quero retornar, tudo bem, está no seu livre-arbítrio, mas se você quiser, tem abertura para isso sim. E se vocês estão juntos e está na dúvida aí se vai rolar ou se não vai, aqui a tendência é que a relação ainda permaneça assim sólida, né? Permaneça trazendo positividade, e essa leitura realmente tem bastante conexão com a de número 1. Se você quiser dar uma olhadinha, deve ter um complemento lá para você também, caso você não tenha se conectado com as duas, tá bom? Mas aqui eu vejo, olha só, unicidade, é uma pessoa que pode trazer bastante risada para você, bastante momentos positivos, ou pode trazer bastante conexão com pessoas, quer dizer, você acaba interagindo mais, tendo mais momentos sociais, tá? Vejo uma conexão onde a parte física pode ser bastante conectada, né? Existe sim aquela questão de sentir uma fusão, tá? E há uma persistência dessa pessoa em relação a você. Essa persistência faz com que de alguma forma essa pessoa lute por você, trazendo esta positividade para a relação, tá? Então há sim uma conexão espiritual, onde há a energia da vasilha, né, no sentido até bíblico, é relacionado a o quanto nós muitas vezes, né, olhamos para aquela situação assim da vasilha como algo o que a gente vai colocar de mais sagrado ali, possivelmente dentro daquela
daquele objeto, né? A gente vai colocar o que tem de mais sagrado ali, né? A gente vai depositar ali em um objeto, é como se houvesse um objeto, esse objeto é um objeto especial, onde a gente vai colocar o que tem de mais sagrado ali. Então é isso que essa carta representa. Ela representa a cumbuca onde você coloca o que tem de mais especial, como se fosse assim, colocar essa energia num potinho, colocar essa pessoa num potinho, colocar esse amor, esses sentimentos de uma forma mais sólida, tá bom? Então há uma energia assim de solidificar e isso vem trazendo uma conexão voltada assim para um campo espiritual, tá bom? Então há sim possibilidade dessa relação vingar ali para vocês. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa fluir um pouquinho mais, trabalha um pouco mais a tua energia de aceitação, no sentido de deixar fluir, no sentido de deixar que as coisas possam se desenrolar um pouquinho mais, porque eu não vejo aqui de nenhuma das partes uma intenção ruim, uma maldade de sentimentos, de pensamentos, não vejo coisas obscuras nesse sentido. Sentimentos muitas vezes talvez obscuros, ou às vezes a pessoa não conseguir demonstrar de uma forma tão madura as suas questões, porém eu vejo aqui que há uma energia de transformação, de vontade, de amorosidade, né? E que pode funcionar muito bem aí para vocês, tá bom? Muito boa sorte aí pro casal e até o próximo vídeo. Um grande beijo.